Vocês estão falando de gramas aí? E quando é tonelada? Quando é meia tonelada, meus amigos, será que é tráfico, Mano Ferreira? Depende, né? E aí? Depende de quem é o parente, né? Depende da idade da pessoa, porque olha só essa imagem que a gente vai ver agora. Já que estamos falando de drogas, eu quero mostrar uma imagem de um caso que aconteceu em Laranjeiras, no Paraná. Você vai ver a imagem agora. Um adolescente de 16 anos fugia da polícia quando capotou um carro. Ele estava com 559 quilos de maconha durante a perseguição. O jovem perdeu o controle do veículo, bateu em um barranco e capotou. Você vê essa imagem bárbara aí. Deve ter feito carro um arranhão. Capotando. O adolescente... Vaso ruim não quebra. Foi apreendido... Vaso ruim não quebra, o telhado é esse? O adolescente foi apreendido pela polícia. O carro usado na fuga era furtado. Aí eu levo para um outro debate. Olha só essa imagem. Quanta droga. Para quem nos vê por imagem, está vendo um veículo aí recheado de drogas depois de ter capotado. Um adolescente de 16 anos estava fugindo da polícia, perdeu o controle ali, entrou num barranco, capotou. Quando foram ver o carro, meu amigo, meia tonelada de maconha. E aí, aquele nosso debate de gramas de droga já fica para trás. A gente está falando aí de meia tonelada e esse senhor aí de 16 anos, telhada, não será processado pelo crime de tráfico. Sabe por quê? Porque ele é menor de idade. Tem juízo para dirigir um carro. Tem juízo para ter meia tonelada de drogas. Na lei não tem juízo pro carro ainda não. Isso também é outra ilegalidade. Mas eu tô falando, na cabeça dele, ele se vê capaz de dirigir um carro, Mano Ferreira. Na cabeça dele, ele se vê capaz de desobedecer uma ordem da polícia. Mas ser processado por tráfico não vai não, ô telhada. É incapaz, né? 16 anos, não sabia o que fazia, né? Contém sarcasmo, tá? Meu comentário, só pra deixar registrado, né? Então, assim, carro, produto de furto, carro furtado, com meia tonelada de droga dentro, aparentemente maconha ali pela imagem do guerreiro ali que abriu o tijolo. Olha o risco que ele levou a todos os usuários da rodovia. Graças a Deus ele chocou-se contra um barranco, porque poderia bater de frente com outro veículo de uma família. Então, olha o perigo, né, abstrato ou até real, no caso aí, que ele causou a todo o andamento, a toda a ordem da sociedade. E, infelizmente, em breve estará na rua. Tenho convicção aqui em arriscar, dizer o seguinte: esse indivíduo já deve ter outras passagens, não é do dia para a noite que sai carregando com essa responsabilidade dentro da facção criminal, dentro do crime organizado, de transportar meia tonelada de droga. Já deve ser um indivíduo de alta periculosidade, com certeza carrega uma ficha extensa criminal nas costas. E o nosso sistema brasileiro, sempre dando enfoque no criminoso, sempre protegendo o marginal, continua passando pano, continua passando a mão na cabeça de vagabundo como esse. E aí, mais um detalhe, você falou que já tem uma ficha, mas a ficha dele é café com leite. Por quê? Depois que fizer 18 anos, depois que sair ali da sua medida socioeducativa, ou telhada, ficha limpa, meu amigo, reseta, começa do zero. Por quê? Porque é menor de idade, ô Felipe Monteiro. Você acha que esse cara aí não deveria ser processado por tráfico de drogas? Uma coisa interessante que quando eu vejo vocês falando aqui, inclusive você, quando faz a pergunta, também direciona mais ou menos o que você pensa, não é? É que vocês acham que o problema do mundo se resolve com a redução da maioridade penal. Eu faço a pergunta, direciono o que eu penso, claro, você não responde a pergunta. Essa é a questão. Não. O que você pensa? Você acha que ele deveria ser processado pelo tráfico de drogas? A nossa lei fala que a pessoa é penalizada no sistema criminal, né, somente depois de 18 anos de idade. Então, não. O que a gente tem que discutir, a gente pode discutir, sou a favor de discutir, é aqueles menores que cometem crime hediondos, né? Dentre eles é o crime de tráfico de drogas, né, que é um crime hediondo também, né? Será que essas pessoas, por exemplo, que cometem crime hediondos, menores de idade, realmente poderia ter um sistema paralelo de responsabilização ou não? Né? Isso eu sou a favor de discutir. Mas não dá para você achar que essa é a regra, em geral, de uma pessoa entre 16 e 18 anos de idade. Não é. Isso é exceção, né? O nosso sistema, ele prevê exatamente que as pessoas menores de 18 anos de idade estão formando o seu caráter, estão formando a sua moral. E isso não é só o Brasil, o mundo todo, né, claro, tem exceções, né, caminha nesse sentido, né? Então não é você querendo criminalizar
os menores de idade, reduzir a maioridade penal. Daqui a pouco a gente vai discutir 14 anos de idade, 12 anos de idade. Na Inglaterra, por exemplo, uma criança foi presa com 7 anos de idade. Né? Não vai resolver o problema da criminalidade pensando dessa forma. Aí eu volto a repetir o que eu falo sempre. Né? A gente tem que pensar a questão da criminalidade, a questão das drogas, de forma diferente. Guerra às drogas, de forma ostensiva, a gente está perdendo de goleada o tráfico. Ô, Mano Ferreira, a gente não poderia, então, criminalizar essa pessoa, esse jovem de 16 anos, porque ele ainda está sendo formado. É um ser humano em construção ainda, está evoluindo, ele não está pronto. Mas daí como é que faz? Deixa o cara na rua fugindo desse jeito da polícia, podendo matar alguém, só porque ele ainda não está pronto, ele está sendo formado ainda, Mano Ferreira? Não, e aí? Isso tudo precisa de um tratamento amplo, né? O que é que a gente está diante da situação aí? Vamos ser claros. Como bem disse o Telhada, ele não começou ontem. Então, a gente está falando de alguém que foi provavelmente aliciado pelo crime muito jovem. Ele tem 16 hoje e está transportando meia tonelada de maconha. Para chegar nesse nível, o crime organizado é como se tivesse um plano de carreira. Você vai dando missões menos complexas e à medida que a pessoa vai comprovando, entre aspas, a sua competência para o crime, vai tendo missões cada vez mais importantes. Há muito dinheiro aí, eu não faço ideia de quanto deve ser o equivalente em dinheiro a meia tonelada de maconha, mas é bastante dinheiro. Então, ele está aí com uma missão de alguém que tem bastante responsabilidade dentro já do crime organizado. E por que eu estou trazendo isso? Porque a gente está falando, portanto, do aliciamento de uma criança. Não hoje. Hoje ele já é alguém com 16 anos. Eu estou voltando à fita. E aí qual é o meu ponto? Tem dois. Primeiro, é claro que alguém que está aos 16 anos com essa ficha criminal provavelmente já cometeu outras atrocidades e, na minha visão, deveria ser punido. Mas, como sociedade, a gente tem que fazer as duas discussões, que é como que a gente evita que crianças sejam aliciadas pelo crime organizado. Educação, não é? Isso é uma falha brutal do Estado brasileiro. Fernando já criança, nem sabe qual foi a causa que ele está dirigindo com... Então explica, Pepe. 16 anos, meia tonelada, roubado, qual é a sua hipótese? Um carro roubado. Poderia, como advogado de defesa, por exemplo, poderia haver algumas possibilidades. O traficante... Foi um acidente. De repente, o traficante, se viu dentro do carro, não sabia de onde estava. O traficante identificou o menor de idade, que não sabe o que é maconha, né? E falou assim, pega esse carro aqui e leva para tal lugar. E por que ele não parou? A criança é inimputável. E aí a polícia... Ele falou assim, não para ninguém. Nem para a polícia. E o cara foi embora com o carro. Não sabia o que estava fazendo, né? Ué. Meu Deus. Ué, não é inimputável? E outra coisa... O PP é um advogado talentoso. Não é inimputável? A questão de segurança pública no Brasil pode não se resolver apenas com prisão, mas que boa parte dela, para quem comete crime, se resolve com cadeia, se resolve sim. Não é que mostra os números. Quem comete crime tem que ficar preso, mas preso de verdade. Então como é que preso de verdade. Como é que você, não com todos os benefícios, com toda a progressão de pena. Como é que você me fala que 60% das pessoas que saem da prisão são reincidentes? São reincidentes, infelizmente. Como é que você fala? Ou porque seja, o Estado estimula isso. Não resolve a criminalidade. A falta de fiscalização, a falta de controle, o incentivo ao crime, o custo benéfico do crime, incentiva o cara a reincidir. Esse número claramente já cai por terra ou telhada. Não resolve. Resolve. Peraí, turma. Se o cara fica preso, resolve. Turma, peraí. É uma fábrica de fazer pessoas... Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vamos dizer, então, que a cada 10 pessoas que são presas, 6 voltam a delinquir. Eu quero saber, se a cada 10 criminosos que não são presos, quantos desses vão voltar a delinquir? Você acha que o cara pratica um crime, ele para, pensa, fala, não mereço isso para minha vida, vou parar. Você acha que mais de 6 dessas pessoas... voltaria a delinquir ou não? A questão é que ele volta a delinquir porque ele está na rua. É claro, o cara que comete crime uma vez, não aconteceu nada com ele, a tendência não é ele voltar a delinquir, ô Pepe? Você acha que o número seria menor de reincidência do cara não preso? Eu fico um pouco espantado com o argumento de algumas pessoas, e vocês, tanto o Cobinha quanto o Telhada, vai nessa linha, que acha que a justificativa para a criminalidade é uma só. A pessoa nasce bandido e vai ser bandido a vida toda. Eu não acho isso. Não é a única. Existem várias, a gente não pode jogar várias justificativas que fazem uma pessoa cometer crime. Existem questões psicológicas, existem questões realmente que a pessoa nasce má e vai morrer má.
Verdade, existe também a porcentagem de pessoas assim. Existem pessoas que estão com uma situação complicada e querem roubar. A justificativa para uma pessoa cometer crime tem várias exceções. Mas também tem um incentivo econômico, né? Não é um motivo só. Ou seja, tem a pessoa que olha para as perspectivas para a própria vida e acha que vai ter uma vida de mais sucesso, entre aspas, no crime. Claro. Uma situação dessa de uma criança aliciada que começa uma carreira criminal e aos 16 anos já está transportando meia tonelada de maconha, muito provavelmente era uma criança que não devia ter referência paterna, não devia ter referência de família, não devia ter vislumbrar um futuro de sucesso dentro de carreiras comuns e foi aliciada pelo crime como um lugar de que aqui você vai ser reconhecido, vai ser da turma, vai fazer sucesso, quanto ele ia ganhar, vai ter dinheiro. Sabe mais uma coisa, Telhado? Aquilo que a gente falava no começo do programa, uma bandidolatria, né? Porque daí ele não vê perspectiva de um lado e de outro lado, mano, ele vê um deslumbre, na verdade, né? Ele fica deslumbrado com a vida do criminoso de alta patente. Eu tenho certeza que carrão, tem uma turma que fica em volta ali bajulando, então ele acha que aquilo ali é o bom. A referência dele é o traficante cheio de ouro e cheio de mulher em volta. Com certeza deve ter no boletim de ocorrência. Deve ter perguntado para esse bandido aí quanto ele recebeu para fazer esse transporte. É sim o custo-benefício, o crime é barato no Brasil. E o cara reincide, Felipe, porque justamente ele sai da cadeia rápido, fácil. Qualquer advogado tira ele da cadeia, 1/5, 1/6 da pena, mesmo sendo reincidente, mesmo com crime violento, mesmo com agressão, e ele acaba saindo da cadeia e lógico que ele vai voltar pro crime, é barato. Vale a pena. Mas tem aí também a falência do sistema educacional, né? Porque quando você não consegue fazer na escola com que a criança sonhe com a vida melhor e consiga entender o que seriam caminhos possíveis para ter uma vida melhor, ela vira presa fácil para o aliciamento do crime. Então, a gente precisa tratar... Esses temas são todos complexos, não tem uma solução mágica. Então, a gente precisa, ao mesmo tempo, pensar como melhorar o sistema carcerário para diminuir a reincidência. A gente precisa pensar como ter um tratamento da questão do crime organizado, atacando as fontes de financiamento do crime, porque ele só é tão atrativo para tanta gente, porque tem muito dinheiro. Então, como que você asfixia o crime organizado em fontes de receita? Na minha visão, uma delas é tirando as drogas como fonte de receita do crime. E aí isso passa por um outro tratamento. Mas a gente também precisa pensar como fazer as crianças terem uma perspectiva de vida. Então, os temas são todos multifacetados, né? A gente precisa fatiar o debate. Uma consideração final posso fazer, Koba? Rapidinho? Vamos lá. A gente também tem que desestimular a sociedade brasileira a enxergar o criminoso sempre como vítima. Sempre defender bandido. Vamos parar com essa linha de raciocínio, com esse pensamento. Falou de bandido, já pensou, pô, mas por que ele estava lá? E deve ter alguma razão para chegar lá. Não, aconteceu alguma coisa. Algo levou ele. Ele é a vítima de um sistema que leva ele sempre, coitadinho, vítima, a ir para o mundo do crime. Vamos tirar isso da cabeça da sociedade brasileira. Muito bem. Fernandinha, vou pedir para você, coloca na tela cheia aí, só para a gente encerrar esse assunto. Olha só essa imagem que a gente está discutindo aqui com vocês. Isso aconteceu no estado do Paraná, a Polícia Rodoviária Federal. Esse veículo bateu no barranco e capotou. Uma pessoa de 16 anos de idade, um menor de idade, estava fugindo ali com meia tonelada de drogas. Poderia facilmente ter entrado na frente de um carro na via contrária ali, alguém que vinha em sentido contrário e ter matado uma família. Quando abre a porta do carro, 559 quilos, mais conhecido como um pouco mais de meia tonelada de maconha, este rapaz aí que foi apreendido, porque não pode chamar de preso. E né? Se ele bate no seu carro, os seus danos ficam todo para você, viu, cidadão, pessoal aí no particular. Isso aconteceu lá no Paraná. Assunto importante que a gente discutiu aqui no Morning Show.